David Poyong Cho, a quarta dimensão e como ela funciona. Esta é a segunda parte. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente através de uma visão ou de um sonho pode você visualizar e conceber grandes igrejas. Você pode visualizar um novo campo missionário. Pode visualizar o rápido crescimento de sua igreja, de sua empresa, de sua família. Por meio de visualizações e sonhos, você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Permita-me apoiar o que digo com 4 ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa podia criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nesta premissa. Convidou Eva dizendo: venha ver o fruto da árvore proibida. Olhar não faz mal. Por que você não vem e dá uma olhada? Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore, e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore, e trouxe essa ideia para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, cria-se tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente, pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. Então, sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo à mulher de Ló? Em Gênesis 19:17 diz-nos a Bíblia: livra-te, salva-te a vida, não olhes para trás. É uma ordem simples, não olhar para trás. Entretanto, ao lermos Gênesis 19:26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu esse castigo tão severo, simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do Espírito, não o é. Ao olhar para Sodoma, toda essa visão se realizou em seu interior e captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela, e Deus então a castigou com juízo justo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Deus não disse, ó Abrão, dar-lhe-ei Canaã. Simplesmente reivindique-a.
Não. Muito especificamente, Deus lhe disse que desde onde estava, olhasse para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que ele lhe daria essa terra, a ele e aos seus descendentes. Gostaria que Abrão tivesse tido um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do Oriente Médio. Assim seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abrão não possuía binóculos nem helicópteros, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abrão viu a terra, então voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abrão gerou seu filho Isaque quando estava com 100 anos de idade e Sarai, 90. Quando Abrão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus veio e disse-lhe que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele, disse: "Você vai ter um filho." Abrão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abrão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abrão era totalmente incrédulo. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou: "Sara, por que você está sorrindo?" Ela respondeu: "Eu não sorri." Mas Deus disse: "Você sorriu." Tanto Abrão como Sarai sorriram. Ambos não criam, mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer. E Deus usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite, disse a Abrão: "Venha para fora." No Oriente Médio, o teor de umidade é muito baixo, de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abrão saiu para fora e Deus disse: "Abrão, conte o número de estrelas." De modo que ele começou a contar as estrelas. Dizem-nos os cientistas que a olho nu podemos ver 6.000 estrelas. Podemos imaginar, então, Abrão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente, teria dito: "Pai, não consigo contar todas as estrelas." Então disse o pai: "Teus filhos serão tão numerosos como as estrelas." Abraão ficou mudo de emoção. Logo, as lágrimas começaram a cair-lhes dos olhos e sua visão ficou totalmente empanada. Olhando para as estrelas, a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos e subitamente percebeu que os ouvia chamando: "Pai Abraão." Ele estava profundamente comovido e temia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos, pois via todas as estrelas transformando-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem: "Pai Abraão." Essas visões vieram à mente vez após vez e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. Essas imagens imediatamente tornaram-se parte de sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Estas visões e sonhos exerceram domínio sobre o seu corpo de 100 anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem podia mudar tanto a Abraão? O Espírito de Deus, pois havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Uma visão,
Um sonho mudaram não só a mente de Abraão, mas também o seu corpo. Não somente a ele, mas também sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante, na Bíblia, podemos ler que o rei Abimeleque queria tomar Sara por sua concubina, a Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então disse Deus: exerçam domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas, lutando e cansando-me até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de 50.000 membros arrolados, não tenho muito o que fazer no escritório, pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne, a fim de realizar as coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão do Espírito Santo e dizer-lhe a necessidade de minha igreja na Coreia, e ele executa essa obra. Telefono a minha esposa a cada 2 dias, e às vezes ela golpeia meu ego com as informações que me dá. Pensava que os membros da igreja estariam ansiosos para que eu voltasse do exterior e que estavam todos esperando por mim, e tinha certeza que a assistência ao culto de domingo de manhã cairia, mas minha esposa dizia: não se gabe disso, a igreja está indo muito melhor, mesmo sem você. Se Deus pôde usar Abrão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa, e se Deus pôde rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem, sonhos e visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia, em Gênesis 30, do 31 ao 43, registra uma linda história a respeito de Jacó. Nunca tinha gostado da porção da Escritura que se encontra nos versos 37 a 39, onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor pariam cordeiros de pele salpicada e malhada. Perguntava: Senhor, por que permitiste essa superstição na Bíblia? É por isso que os modernistas estão criticando a Bíblia e chamando de contos de fada. De modo que, quando chegava a esta parte da Escritura, eu a saltava, temendo e preocupando de que houvesse uma parte da Escritura na qual não podia confiar. Certo dia, enquanto lia a Bíblia sobre a unção do Espírito Santo, de novo cheguei a este versículo e disse: vou soltar dessa parte. Isto não passa de superstição. Mas o Espírito Santo disse: espere um instante, nada da verdade bíblica é superstição. O caso é que você não compreende, você está cego. Mas estou aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe. Então veio-me uma tremenda revelação da verdade, e isto acrescentou uma nova dimensão ao meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver 1000 membros novos na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais, a partir da obra da quarta dimensão, não podem jamais produzir esses resultados. Nesta época de sua vida, Jacó, o usurpador, tinha ido para a casa de seu tio Labão. Mas seu tio mudava seu salário tantas vezes
que ele estava sendo passado para trás. Jacó, por sua vez, também enganava seu tio. Enganava-se mutuamente e quando Jacó completou 40 anos de idade, não tinha de posses materiais a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar. Deus teve compaixão de Jacó e mostrou-lhe uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, Jacó achegou-se a seu tio dizendo: Tio, trabalhei para o Senhor com esta condição. O Senhor pode tirar do rebanho ao redor os animais salpicados e malhados, e cuidarei somente dos animais de uma cor só. E se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados, então estes serão meu salário. O tio de Jacó quase deu um pulo. Pensou consigo mesmo: agora este camarada está enganando a si mesmo. Esses animais de uma só cor têm pequeníssima chance de parir filhotes salpicados e malhados. Agora posso ter seu serviço sem pagar-lhe o salário. De modo que o tio de Jacó lhe disse: Sim, isso é maravilhoso. Farei esse contrato com você. Tirou, pois, Labão todos os animais salpicados e malhados e os levou a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de cores firmes. Jacó foi às colinas, cortou varas de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas. Então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas, e as colocou em frente do bebedouro, nos canais de água onde os animais vinham beber as águas, aonde eles vinham para se acasalar e conceberem quando vinham a beber água. Ali ficava Jacó dia após dia observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois que os animais davam crias listadas, salpicadas e malhadas, Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu subconsciente havia estado cheio de pobreza, fraquezas e trapaças, de modo que sua luta foi muito difícil e suas recompensas eram poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu subconsciente, usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material, a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar. Jacó olhou tanto para aquela parede que sua mente se encheu da visão. Dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas e salpicadas. No capítulo seguinte, lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão. Os animais não podiam ter imaginação no sentido em que a possuímos, porque a imaginação é obra do espírito do homem. Quando Jacó começou a compreender esta visão e sonhos de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e imaginação, começou ele a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma linguagem conhecida. Jamais podemos conversar numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente ele começou a conversar com o Espírito Santo e ele começou a operar. O Espírito Santo apertou os botões adequados para os genes necessários e as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Logo Jacó começou a ter uma grande multidão de animais malhados e salpicados e tornou-se um dos homens mais ricos do Oriente. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você.
Não é necessário que você vá cortar varas de álamo, de aveleira e de plátano. Em vez disso, você pode tomar posse as promessas da Bíblia, todas malhadas e salpicadas, que esperam por você. Essas promessas, contudo, são um pouco diferentes, pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou uma árvore manchada e salpicada. Desta vez, esta árvore foi erguida no Calvário. E essa árvore não foi manchada e salpicada com uma faca, mas com o sangue real do Filho de Deus. Qualquer pessoa pode vir e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem, um novo sonho, uma nova visão, pelo poder do Espírito Santo e ser mudada. Agora permita-me compartilhar com você algo de minha experiência pessoal. Certa véspera de Natal, eu estava ocupado preparando o sermão. Mais tarde, nas horas matinais do dia de Natal, recebi um chamado telefonêmico urgente. Um homem, chamando do Hospital Nacional de Seul, perguntou: "O senhor é o pastor Chu?" "Sim, sou eu. Um dos membros de sua igreja está morrendo. Foi um acidente, foi atingido por um táxi, e o taxista colocou-o no assento de trás e dirigiu com ele a manhã toda." Naquela época, na Coreia, se alguém fosse atropelado e morto por um táxi, o motorista teria de pagar a quantia de $2.500 e então estaria livre de toda obrigação financeira. Mas se a vítima tivesse sido somente ferida, o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares, de modo que se o motorista atropelasse alguém e ninguém visse a coisa acontecer, ele então dirigiria o carro com aquela pessoa até que a vítima morresse. Assim ficaria livre e mais barato. Este membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar esses presentes que não prestou atenção ao sinal vermelho e foi atingido por um táxi. Era de tarde para de noite e ninguém testemunhou o acidente. Por isso, o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda a noite. O homem não morreu e finalmente um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e o seu estômago. Estava cheio de sujeira e sangue. O tétano já estava começando. O médico me conhecia e telefonou me dizendo: "Dr. Cho, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem um cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos." Mas eu disse: "Vá em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão de Natal, correrei para aí." Depois do culto de Natal, corri para a sala de pronto-socorro do Hospital da Universidade Nacional de Seul, e lá estava um membro de nossa igreja, totalmente inconsciente. O médico repetiu que não havia esperança. "Reverendo, não espere nada. Ele está morrendo. Nada podemos fazer." Quando abrimos seu estômago, vimos 3 lugares onde os intestinos foram completamente cortados e estas áreas estavam cheias de excremento à sujeira. "Não há esperança." Respondi: "Bem, tentarei o melhor que puder." Quando eu entrei na sala, ele estava em um coma profundo. Ajoelhei-me ao pé de sua cama e disse: "Senhor Deus, dá-me somente 5 minutos e então tentarei. Faze com que ele saia do estado de coma por 5 minutos e então tentarei." Ao olhar, senti algo mover-se. Abri os olhos e o homem abriu os olhos. "Oh, pastor, estou morrendo!" clamou ele.
Eu sabia então que tinha 5 minutos. Respondi: você não pode dizer isso. Enquanto continuar a dizer isso, você morrerá. E assim não poderei ajudá-lo. Você deve mudar sua imaginação e pensamento. Mude sua visão e sonho, pois a única maneira de exercer domínio sobre este corpo material, que pertence à terceira dimensão, é mediante a imaginação, visões e sonhos. Portanto, ouça-me. Chama à sua mente a imagem de um jovem. Ele diz até logo à esposa. Está cheio de beleza e saúde. Vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito. Todo mundo o respeita e admira. Chega à noite e ele compra lindos presentes para sua esposa, que o espera em casa para o jantar. Quando ele chega, ele corre para o portão e dá-lhes as boas-vindas com um forte abraço e beijo. Eles entram em casa, tomam uma deliciosa refeição juntos e gozam uma noite tranquila. O homem de quem estou falando não é um estranho. Este é você. Pense nesse homem. Coloque essa imagem em sua mente. Olhe para esse homem e diga no seu coração: esse homem sou eu. Não forme imagem da morte. Não faça imagem de cadáver. Continue sonhando com esse homem e eu farei a oração. Você simplesmente tem uma imagem mental. Deixe que eu ore. Será que você pode fazer isso? Sim, pastor. Mudarei meu sonho. Mudarei meu pensamento. Direi que eu sou esse homem. Tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade. Eu vejo, clamou ele. Enquanto conversávamos, o médico entrou com os enfermeiros. Começaram a rir de mim, pensando que eu tinha perdido o juízo, mas eu estava falando sério, pois conhecia a lei da quarta dimensão do Espírito, e este homem tinha começado a falar a linguagem do Espírito Santo. Como um missionário em campo estrangeiro que consegue um nível mais profundo de comunicação com o povo local, aprendendo a falar sua língua diretamente em vez de usar o intérprete. Assim, aquele homem moribundo havia aprendido a linguagem mais profunda do Espírito Santo. Ajoelhei-me e, segurando sua cama, orei. Querido Espírito Santo, agora ele fala a tua língua. Ele tem uma visão e um sonho. Apressa-te a entrar em seu corpo físico e exercer teu domínio. Ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio de poder curador. Subitamente, o grupo de enfermeiros incrédulos disse: este quarto está quente demais, o calor é demais, mas o tempo está muito frio. Não havia calor, era o poder do Espírito Santo que produzia todo o calor. O cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo. Suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer. Para o espanto de todos, em uma semana aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital. Agora ele trabalha no campo dos produtos químicos e está maravilhosamente bem. Sempre que vejo na manhã de domingo, sentado na galeria, digo a mim mesmo: louvado seja Deus. Falamos a língua do Espírito Santo. Criamos. Aleluia. Permita-me contar-lhe outro incidente. Certo dia, estava no meu escritório e uma senhora de cerca de 50 anos de idade entrou chorando. Pastor, meu lar está completamente destruído. Para de chorar, respondi, e conte-me o que aconteceu. O Senhor sabe que possuímos vários filhos e somente uma filha. Ela se transformou em hippie. Dorme com amigos de meu marido e com os amigos de meus filhos, indo a um hotel para o outro, de uma boate para outra. Ela se tornou uma vergonha para nossa família, chorava ela. Meu marido não pode ir para o escritório, meus filhos morrem de vergonha e agora todos não querem sair de casa. Tentei de tudo, até pedi que o Senhor a matasse. Oh, pastor Chu, o que devo fazer? Pare de reclamar e chorar.
disse-lhe eu. Agora posso ver claramente porque Deus não respondeu à sua oração. A senhora estava apresentando a ele o tipo errado de impressão mental. Em sua mente, a senhora estava sempre levando a ele a imagem de uma prostituta, não estava? Retorquiu ela. Sim, bem, é o que ela é. Ela é uma prostituta. Se a senhora deseja vê-la mudada, então deve submeter outra impressão mental, disse-lhe. A senhora deve limpar a tela da sua imaginação e deve começar a projetar uma nova imagem. Ela rejeitou a ideia dizendo, não posso, ela é imunda, feia e desgraçada. Pare de falar isso, façamos uma nova imagem. Vamos trazer à mente outro tipo de árvore malhada e salpicada. A senhora ajoelha-se aqui e me ajoelharei em sua frente. Vamos ao pé do Calvário, levantemos as mãos, olhemos para Jesus morrendo na cruz, sangrando e quebrado. Por que está ele pendurado ali? Por causa da sua filha. Colocamos sua filha justamente atrás de Cristo Jesus. Vejamos sua filha através da cruz malhada e salpicada dele. A senhora não pode ver sua filha perdoada, lavada, nascida de novo e cheia do Espírito Santo, completamente mudada? Pode fazer essa imagem mediante o sangue de Jesus? Oh, sim, pastor, respondeu ela. Agora vejo diferentemente. Através de Jesus, através da cruz, posso mudar a imagem que tem de minha filha. Maravilhoso, maravilhoso, exclamei. Mantenha essa impressão clara, vívida e gráfica de sua filha em mente dia após dia. Então o Espírito Santo poderá usá-la, pois sua linguagem é levada através da visão e do sonho. Sabemos que estamos fazendo a imagem correta, pois estamos ao pé da cruz. De forma que nos ajoelhamos e oramos. Ó Senhor, agora tu vês essa imagem. Querido Espírito Santo, flui para dentro desta nova imagem, desta nova visão, deste novo sonho. Transforma, realiza milagres. Então despedi essa mãe e quando ela saía era toda de sorrisos. Já não havia choro, pois a imagem que tinha da filha havia mudado. Certo domingo, alguns meses mais tarde, subitamente ela entrou em meu escritório, trazendo consigo uma linda jovem senhora. Quem é esta jovem senhora? Perguntei. Esta é minha filha, sorriu ela. Deus respondeu a sua oração? Oh, sim, respondeu, asseverou ela. Então, ela me contou a história toda. Certa noite, sua filha estava dormindo no motel com um homem. Ao acordar de manhã, sentiu-se imunda e desgraçada. Sentiu uma grande infelicidade na alma e teve um desejo profundo de voltar para casa, mas estava apavorada com a reação dos pais e dos irmãos. Não obstante, decidiu arriscar, dizendo a si mesma, tentarei mais uma vez, e se me chutarem, então será a minha última tentativa. De modo que ela foi à casa dos pais e tocou a campainha. Sua mãe foi atender e quando viu a filha, suas feições se iluminaram como se o sol estivesse acendendo em seu rosto. Saudou a filha, bem-vinda minha filha, e correu para abraçá-la. A filha ficou totalmente dominada pelo amor da mãe e desandou a chorar. Sua mãe havia orado e a imagem de sua filha fora inteiramente mudada. Ela tinha dado as boas-vindas à filha naquele mesmo instante e aberto a ela seus braços de amor. A mãe levou-a para a igreja durante 2 ou 3 meses. Ela ouviu os sermões, confessou todos os seus pecados, entregou o coração a Jesus Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela se tornou uma criatura absolutamente nova em Cristo e, com o tempo, encontrou um marido maravilhoso. Esta filha agora tem 3 filhos.
e é uma das líderes da unidade celular mais importante dos lares da minha igreja. É uma evangelista ardorosa. Isso muito aconteceu porque sua mãe mudou a visão e o sonho, aplicando a lei da quarta dimensão. Por toda a Escritura, Deus sempre fez uso desta lei da quarta dimensão. Veja José. Antes de ser vendido como escravo, Deus já havia imprimido em seu coração imagens da quarta dimensão. Através de vários sonhos, Deus deu ao coração de José uma visão clara. Embora ele fosse levado como escravo para o Egito, ele já exercia domínio sobre sua fé. Mais tarde tornou-se primeiro-ministro. Olhe para Moisés. Antes de construir o tabernáculo, ele foi chamado para o Monte Sinai. Lá permaneceu por 40 dias e 40 noites, e foi-lhe dada uma imagem mental do tabernáculo. Exatamente como ele viu na visão e sonho, ele o construiu. Deus deu visões a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos eles importantes servos do Senhor. Deus os chamou à quarta dimensão e ensinou-lhes a linguagem do Espírito Santo. Então eles fizeram a oração da fé. Isso também foi verdade com referência ao apóstolo Pedro. Seu nome original era Simão, que significa cana. Quando Pedro veio, trazido por André, Jesus olhou em seus olhos e sorriu. Sim, você é Simão, você é uma cana. Sua personalidade é tão dobrável, tão mutável. No momento você está com raiva e no outro você sorri. Às vezes você se abriga e outras vezes você mostra inteligente por ser. Você é realmente uma cana, mas vou chamar-lhe rocha. Simão, uma cana, está morto para o mundo e Pedro, a rocha, está vivo. Pedro era pescador e conhecia as qualidades fortes e estáveis de uma rocha. Em sua imaginação, imediatamente começou a ver a si mesmo como uma rocha. Ele observava as ondas lavadas pelo vento do mar da Galileia baterem contra a rocha, engolpeando-a em espumas, e a rocha parecia ter sido vencida. Mas no instante seguinte ele via toda a água quebrando contra a rocha, deslizando-se dela, e a rocha ainda permanecia. Pedro dizia vez após vez: sou eu como uma rocha? Sou? Sim, sou como uma rocha. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa o príncipe de Deus. Ele era um trapaceiro e suplantador, mas foi chamado de príncipe. Foi depois disto que ele mudou. Os não crentes do mundo, todos estão envolvidos em meditação transcendental e meditação budista. Na meditação, pede-se que a pessoa tenha uma visão e um objetivo claro. No Soka Gakkai, constrói uma imagem de prosperidade, repetindo frases vez após vez, tentando desenvolver a quarta dimensão espiritual do homem. E essas pessoas estão criando algo. Embora o cristianismo tenha chegado ao Japão há mais de 100 anos, conta com somente 0,5% da população. E o Soka Gakkai possui milhões de seguidores. Soka Gakkai tem aplicado a lei da quarta dimensão e tem realizado milagres. Mas no cristianismo só há falatórios sobre teologia e fé. As pessoas são criadas à imagem de Deus. Deus é um Deus de milagres. Seus filhos, portanto, nascem com o desejo de ver milagres realizados. Sem ver milagres, as pessoas não podem satisfazer-se de que Deus é poderoso. Você é o responsável por suprir milagres para essas pessoas. A Bíblia não é da terceira dimensão, mas da quarta, pois nela lemos a respeito de Deus e da vida que Ele tem para nós, e podemos também aprender a linguagem do Espírito Santo. Ao ler a Escritura, você pode ampliar suas visões e seus sonhos,
Fabrique suas visões e sonhos e crie. Permita que o Espírito Santo venha e avive as passagens bíblicas que você lê e implante visões nos jovens e sonho nos velhos. Se lhe falta a mobilidade e a oportunidade de um missionário, pelo menos você pode sentar-se numa cadeira e sonhar. Isso tem poder. Permita que o Espírito Santo venha e lhe ensine a sua linguagem, a linguagem dos sonhos e visões. Então, conserve essas visões, conserve esses sonhos e deixe que o Espírito Santo flua através dessa linguagem e crie. Deus deseja conceder-lhes desejos do seu coração. Deus está pronto a cumprir esses desejos, porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:4. Lemos também em Provérbios 10:24, o anelo dos justos Deus o cumpre. Primeiro, tenha um objetivo claro, então faça uma imagem mental vívida e gráfica. E tome-se entusiasta, orando durante todo o processo. Não seja enganado pela conversa da expansão mental e do yoga, da meditação transcendental ou do Sokoh Gakkai. Eles estão simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão humana e, nesses casos, não estão operando na quarta dimensão do bem, antes, mas do mal. Que nos levantemos e façamos mais que os magos do Egito. Há fartura de magos no Egito deste mundo, mas usemos todos os nossos sonhos e todas as nossas visões para o nosso santo Deus. Transformemo-nos em Moisés e saiamos a fim de realizar os milagres mais maravilhosos. Os milagres são uma ocorrência comum em nossa igreja, de modo que, por experiência, posso dizer que o homem não é meramente outro animal. Você não é uma criatura comum, pois tem no coração a quarta dimensão. E a quarta dimensão tem domínio sobre as três dimensões materiais: o mundo cúbico, o mundo plano e o mundo da linha. Mediante o domínio da quarta dimensão, o reino da fé, você pode dar ordem às suas circunstâncias e situações, trazer beleza ao feio, ordem ao caótico, sarar os enfermos e consolar os que sofrem. Bem, meus irmãos, Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo poderoso, abençoado, para abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar aqui o seu like. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. 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 Amém.